De ti não abro mão. Eu e o Senhor de mãos dadas até o fim. Aplaude mesmo, glória, glória, glória. Santo. Amém, 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 amém. Sim, Senhor. Bendito é teu nome, bendita é a tua glória nesse lugar, ó Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com os amados. Graças a Deus, eu quero reforçar o aviso que já massivamente está sendo retransmitido. Nosso Dia dos Homens, dia 27, vai ser inesquecível, o Sábado dos Homens. Não deixem, homens, de fazer sua inscrição já, em nome de Jesus. E por último, não se esquecer, não podemos romper o nosso umbilical de Deus, da oração e dos jejuns. Cada dia orar, não deixe passar um dia sem ter tido um contato com o Papai do Céu. E o nosso jejum é esse por semana, que você faz como pode. Deixa Deus ministrar você, para não sermos roubados como retardatários na última hora das liberações das coisas. Senhor, meu Deus e Pai, glorifica a Tua palavra nesse lugar. Eu entrego agora as nossas mentes, as mentes dos que nos assistem, nos ouvem posteriormente, debaixo do controle do Senhor. Transforma-nos pelo poder da Tua palavra. Eu declaro as mentes cativas à palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje, queridos, vou falar no singular: nunca se desligue do altar ou das promessas de Deus. Eu vou repetir. Jamais se desligar do altar, se desligar, esse é o termo, ou das promessas de Deus. Não se desligue de coisas que Deus já te deu como direito de propriedade. Lá o Senhor Jesus, em João capítulo 6, versículo 37, no perfil que já é perfeito do Senhor Jesus, uma das qualidades nele que ele destaca nesse versículo, é que o Senhor jamais abre mão de algo que ele tenha recebido. Algo que ele conquistou, ele nunca vai se desligar daquilo. João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que eu recebi, o que eu conquistei, esse eu não vou abrir mão, mas não haverá jeito. Queridos, nós vamos ver agora um personagem na Bíblia, Davi. E uma das qualidades espetaculares de Davi é que ele não era de abrir mão de algo que ele conquistou. Lamentamos, eu tenho que falar no plural porque nós como os líderes, todos nós vemos isso. Lamentamos de conhecer tanto filho e filha de Deus que se desligam com tanta facilidade de direito de propriedade, como fala em Hebreus 11, que a fé é um direito de propriedade. Se desligam de coisas materiais que Deus lhes deu. Quantos servos e servas de Deus que vão cruzar o teu caminho, é que você vai notar esse perfil. Eles se desligam, não é só abrir mão por um período, se desligam. Não podemos jamais nos desligar, queridos, nem do altar de Deus, nem das promessas. Todo mundo diz amém a isso aqui? Amém. Tem uma história que sempre me chamou muita atenção, é a história de Mical com Davi, porque é uma história impressionante. Lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 20 e 27. Mical é filha do rei. Ela era uma menina muito cobiçada, tinha uma beleza exterior aí, muito boazinha, ainda menina. Mas ela escolheu o melhor, porque ela viu em Davi, tudo bem, a aparência física de Davi naquela época não era atraente. Porque naquela época, para ser atraente, tinha que ser alguém com cara de guerreiro, enfim. Davi não tinha nada disso. Mas ela se atraiu em Davi porque ela viu nele o homem de promessas. Um homem que quando ele vai para a guerra é indomável. Então ela encontrou alguém que tem o aval de Deus, ela sentiu segurança nele. Ela entendeu que mais se aproximar de Davi, mais ela tem a cobertura de Deus sobre ela. E ela começou a se apaixonar por Davi, por conhecer quem é Davi.
porque Davi era muito bom. Então ele viu que ele era diferente da geração dos mais ricos que estavam de olho nela. Aqueles filhos dos fazendeiros, dos, entre aspas, príncipes, porque não tinha príncipes na época, mas aqueles donos assim de muitos vilarejos, chamaríamos hoje de príncipes, esses, os filhos deles queriam ela, mas ela queria Davi. Esse Davi que não era eloquente no falar, Davi que não tinha estudos, não tinha aparência visível atraente, mas ela falou, com ele eu vou ser feliz, e com ele eu tenho o aval do céu, porque ela percebeu pelas façanhas de Davi. Versículo 20. Acho que é 1 Samuel, né, pastor? Falei reis, né, Samuel? 1 Samuel 18, 20. 1 Samuel 18, 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Olha, quem iniciou o projeto de Davi se apegar foi ela, não foi Davi. Davi não se achava digno, ele tinha essa de, mas quem sou eu? Por quê? Porque a vida inteira de Davi, a própria família tratou ele como ninguém. O pai dele tratava Davi como um bastardo, não queria reconhecê-lo como filho, por N questões aí, tem muito livro apócrifo que explica por quê. Então, Davi já tinha essa de, quem sou eu? Ela que originou isso, ficou de olho nele, queria ele, era muito boa, e ela queria ele. E o pai gostou, por quê? Porque o pai queria que Davi morresse na mão dos inimigos, porque o pai viu que Israel inteiro apoiava Davi. Então, com toda a força de Davi, se o pai se levanta contra, o pai podia perder o reino. Então, o que o pai fez? Minha filha quer ele, então eu vou usar isso como desculpa para ele ir lá no meio dos filisteus, que era o inimigo mais iminente contra Israel na época. Era a nação mais populosa, quase 8 milhões de almas, hoje tem mais de 20 milhões na Síria, filisteus. E ele falou, eu quero que ele vá lá, mate um grupo deles e corte os prepúcios, ou seja, traga uma afronta tamanha sobre aquela nação, para que eles jurem por todos os deuses deles que eles vão matar ele. Então o rei chega e diz, Davi, você merece minha filha sim, mas eu quero que você vá lá, mate aqueles filisteus e me traga isso e aquilo, e eu te dou minha filha. Ele pensou, ele já não volta vivo. E se voltar vivo não dura uma semana em vida. Davi vai lá e no versículo 27, ele consegue a façanha. 27. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens. E feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Todo mundo diga comigo, Davi conquistou. Davi conquistou. Temos que lembrar que essa é a esposa primeira de Davi. Ele ainda também é virgem nesse quesito. Agora ele é marido, a primeira mulher que ele conhece na vida dele. Aquela que todo mundo queria, ela amava muito ele. No capítulo 19, do 11 ao 17, nós vemos como ela protege Davi com a própria vida. 1 Samuel 19, a partir do 11. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse... Quem contou para Davi mesmo? Mical. Foi Mical, vejam até onde ela amava ele, continua. Se não salvares a sua vida esta noite, amanhã estarás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela. Quem fez isso foi Mical, ela era apaixonada por esse marido. Continua. E ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama. Olha a manobra de engano que ela fez. Continua. E pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Leia de novo o versículo. Versículo 13. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou... Todo mundo diga comigo, um demônio. Um demônio. Aqui abrimos um parêntese. Saul era o homem que tinha as promessas. Saul foi ungido com o Espírito Santo e tem as promessas. De repente Saul não quer nada com as promessas, se desligou daquilo. Quando ele fez pacto com
um rei aí dos demônios, Gog, Agag. Então, nesta hora, Deus se desligou dele, porque falou, você quer se desligar de mim? Está por conta. E uma pessoa que se desliga das promessas, normalmente uma entidade chega ali. E esse Saul que tinha fascinado a nação, tinha proibido as adivinhações, tinha varrido da nação tudo que é dos demônios, para estabelecer Deus, agora na casa de Saul, na família de Saul, no palácio de Saul, está cheio de demônios ali. Queridos, não vale a pena abrir mão das promessas, e todo mundo diga amém a isso. Amém. Não vale a pena, porque sem perceber você acaba fazendo uma troca. Se você se desligar para o altar de Deus, você não vai andar por conta nas ruas. Um outro altar demoníaco como esse aqui do ídolo vai acabar grudando em você. Quando Deus nos dá um chamado, quando nos dá uma promessa, no original fala em nos preencher. Quando o Senhor fala sobre remendo novo em pano novo, Ele fala em preencher. E Ele chama o remendo de unção, de chamado. Quando Deus te dá um chamado, Ele preenche você. Você não é mais uma pessoa vazia. Põe a mão no peitoral e diga, eu não sou vazio, não sou vazia. Porque tenho promessas. As promessas são aquelas que Deus te deu e as outras que você está orando e está crendo. E Deus já te deu por direito, porque você pediu. Agora, ela fez uma manobra. Nessa enganação, ela podia morrer. Porque o pai dela era tomado por um demônio. Essa entidade podia fazer miséria com ela. E ela colocou o demônio lá dormindo, aquela estátua no lugar de Davi. Continua. Versículo 14. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse, está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes, trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Olha até onde ela está arriscando, porque ela ama Davi. Continua. 16. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical, por que assim me enganaste? Ele percebeu que a filha se levantou contra o pai a favor de Davi. Continua. E deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical, porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Ela contou uma mentira esfarrapada para o pai para salvar Davi. Queridos, como é triste o fim desse relacionamento. Porque a partir daquele dia, Davi se retirou do palácio e não podia mais voltar. E em vez dela largar tudo e correr atrás dele, ela se desligou dele. E agora o coração dela é de outro. Me impressiona a origem de Mical. E ela sabe que ela tendo Davi, ela tem o Deus da terra do lado dela. Ela tendo Davi, ela tem o melhor homem do mundo do lado dela. Mas ela se desligou por causa da distância. Conseguiu mentir para o pai por a vida a risco de morte. Por amor a Davi. Mas uma vez ele se distanciou, ela se desligou. Davi, que não tinha perfil de abrir mão das suas conquistas. Quando Deus resgatou, levantou, matou Saul, e agora Davi vai reinar em 2 Samuel capítulo 3, ele faz uma exigência que de 10 homens que eu conheço, 9 não iam querer. Ele vai lá no capítulo 3, 14 a 16, diz, me devolve ela, que já era casada com outro. 2 Samuel 3, a partir do 14. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo, dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Ah, eu conquistei ela, eu quero de volta. Continua. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Patiel, filho de Laís. Um cara riquíssimo, um filho de um cara riquíssimo. Continua. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner, vai-te, volta. E ele voltou. Queridos, que triste. Pastor, Mical nunca teve descendência. Tem lá no Oriente Médio, onde nasceu toda essa história aí, tem um ditado popular. Você nunca vai encontrar um caminhão de mudança acompanhando um caixão.
Antigamente não se usava caminhão, se falava de charrete de mudança. Você vai ver muito isso no Oriente Médio. Não existe charrete de mudança atrás de um caixão. Então todo mundo sabia que os bens materiais ficam, o que fica eterno é a descendência. Todo mundo sabia. E no mundo espiritual isso é simbologia, porque a descendência, aqueles que ganhamos por Senhor Jesus. Diga amém a isso. Amém. Isso é eterno. Mical, Deus nunca permitiu que ela tivesse filhos. Aqui está a história, por quê? Ah, não, mas porque ela zombou de Davi? Queridos, antes disso Deus já não dava filhos. Ela voltou para ele, ela agora tinha dado o coração para outro. Ela estava amarrada ao homem Deus, ela estava amarrada a Deus. Deus, através do seu servo, dormia na cama do lado dela. O homem que vai dominar o mundo aos seus pés. Terça-feira eu li para a igreja, está no áudio que você recebeu, como Davi conta dele, como diz, o mundo agora está debaixo dos meus pés. Mas ela se desligou. Que pena, tamanha perda. Não se desliguem, nem do altar, nem das promessas. Quantos dizem amém a isso? Amém. Quantos levantam a mão e dizem, não vou me desligar. Não vou me desligar. Nem do altar de Deus, Nem do altar de nem das promessas de Deus. Faça o mesmo aí na sua casa, você que ouve posteriormente também, faça o mesmo onde estiver ouvindo esse áudio. Não se desligue das promessas, porque a perda é gigante. Ela olhou Davi como um fugitivo, pensou, todo mundo diga, inalcançável. Inalcançável. Ela viu como algo inalcançável, e ela se desligou para Davi. E qual é a vergonha dela, tendo que largar o novo marido, onde fizeram uma separação de Davi às forças, e agora ela tem que voltar para o marido legítimo, porque ele não abre mão do que é seu, do que ele conquistou, mas ela já é estéril, já tem um fim amargo. Agora vamos falar de Davi propriamente dito, porque aqui você vai se identificar mais ainda. Davi queria a arca de Deus para ele. A arca antigamente representava o poder de Deus na terra. Deus acessível. Quando a arca de Deus chegava na guerra, a terra tremia, os inimigos ficavam perdidos. A arca de Deus, ela trazia nuvem, trazia respostas de Deus. A arca de Deus representava para qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, é Deus conosco. Então Davi fez ao contrário de muitos seres humanos. Porque muitos, lamento te dizer, seres humanos, que outrora talvez tivessem cadeiras como essa dessa igreja aqui vazia, de cadeira vazia, algum desses um dia teve numa dessas cadeiras aí. Quando recebem de Deus a colheita material, eles esfriam, eles já não oram, já não voltam para a igreja, porque agora tem que plantar milho na chácara, quem que vai cuidar? E aí Deus entende que houve um desligamento. Davi fez ao contrário, igreja, por isso que Davi para mim é um exemplo maior na Bíblia. Ele entrou na colheita dele, ele foi para o palácio. Agora ele é um homem arrojado, um homem poderoso, um homem que tem sabedoria dada por Deus, um homem benquisto no mundo, o mundo está debaixo dos pés dele. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai buscar a presença de Deus, a arca. Dá glória a Deus pela vida de Davi aqui. Glória a Deus. Dá um glória a Deus mais forte Glória que a esse. Deus. Dá um glória a Deus aí na sua casa. Ele foi correndo para buscar a presença de Deus e pôr no palácio com ele. Tudo que Deus me deu, sem ele, eu não me interessa. Como Deus não levantaria um homem desse? Porém, tem um porém. Davi tem interesse na arca, mas ela não é fácil de ser trazida. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 2 ao 12, tem uma trajetória aí. E Davi pensa em se desligar do projeto. Ele tenta se desligar. Mas eu louvo a esse Senhor Jesus que nós servimos. Ele vai atrás do servo dele. Leia lá 2 Samuel 6. Agora Davi é rei, é poderoso, é homem arrojado, de porte, mas ele quer a arca. Veja isso. 2 Samuel 6, a partir do versículo 2. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Você está entendendo o que essa arca representa?
as promessas de Deus na minha vida, na tua vida, cumpridas. Hoje essa arca é o Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo de Deus aqui? Amém. Pronto, promessa cumprida. Garantia. Continua. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Aí está o problema. Esse tal de Uzá e esse tal de Aiô, filhos de cara que não é sacerdote de Deus Altíssimo, é sacerdote de demônios. Continua. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi... Primeiro grande erro, se eles lessem a Bíblia de então era o Torá de Moisés, se eles lessem, saberiam que isso não se faz, é que eles não tinham nada com isso aí. Continua. Verso 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Davi está vivendo outro clima. Ele tem um projeto. Eu vou trazer a arca de Deus até a mim. Eu vou viver com Deus no meu quintal e aí eu vou saber que eu estou garantido. Está vivendo outro clima. Continua. Se alegravam com toda sorte de instrumentos, harpas, saltérios, tamborins. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus. Outra loucura que ele fez porque nunca leu a Bíblia. Continua. E a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Todo mundo diga, Davi ficou chateado. Porque não entendeu. Verso 9. Repita isso comigo. Davi ficou chateado. Davi ficou chateado porque não entendeu. porque não entendeu. Deixa eu te explicar uma coisa. A arca não tinha sacerdote, não tinha proprietário, não tinha ninguém para zelar por ela. Não tinha sumo sacerdote para ela. Ela ficou jogada, dizem os historiadores, de 18 a 20 anos na casa de Sicara, que era um sacerdote dos demônios. Não era do Deus Altíssimo. E ela ficou lá, que ninguém queria saber dela. O tempo que Saul reinou, esquece a arca. Agora a arca está sendo trazida. Então os filhos do cara que nunca quiseram saber dessa arca, nem quiseram saber de ler o que o Torá fala dessa arca, agora eles estão correndo para ser os sumos sacerdotes da nação. Então eles estão com um zelo, agora que o rei está ali, os 3.000 no versículo 1 que Davi convocou dos maiorais, agora eles vão ser... Você acha que Deus ia querer que esses dois filhos de Satanás, moleques, atrevidos, oportunistas, você acha que Deus ia querer que Davi levasse a arca para eles serem os sumos sacerdotes do Deus Altíssimo? Você acha que Deus é idiota? E aí eles fazem como todo mundo faz quando leva as suas coisas de procissão. Põe em cima de coisas, você vai cair, segura aí. Eles estão fazendo a mesma coisa. A arca está parecendo um bicho de procissão. E Deus tem que dar um fim nessa maracutaia. Deus está querendo dizer, quem está trazendo minha arca é Davi. E o sumo sacerdote que eu tenho para ele lá hoje é Davi. O que esses dois moleques estão fazendo? Só que Davi também não sabe dessas coisas, porque ele não é sacerdote. Ele é guerreiro, ele está em outro clima. E quando ele vê a dificuldade, então ele fala no versículo 9. Verso 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse... Ele ficou com medo de Deus. Continua. Como virá a mim a arca do Senhor? No original, existe um abismo enorme entre eu e entre o que eu quero de Deus. Davi naquele versículo 9... tentou se desligar da arca. Não porque não era bom. E isso eu te falei que você ia se identificar. Porque tem muita coisa que você quer de Deus, você está puxando para si. E tem coisas que Deus está te prometendo. Tem ruptura no meio. E você está vendo um distanciamento cada vez maior. E começa a surgir um sentimento em você. Não é porque você é leviana. Não é porque você está brincando de evangelho. Mas é porque ele é natural. Você não está entendendo o sobrenatural. E tem um impedimento cada vez maior. E aí surge uma coisa natural de você querer se desligar para aquilo.
algo. E talvez hoje você tenha aberto mão de muita coisa que você andou pedindo para Deus, e um dia você se desligou, porque o distanciamento que ficou cada vez maior, mais você pediu a Deus, mais distante ficou aquilo. Davi viu, falou: há um abismo entre eu e Deus, não tem como chegar. E ele tenta desistir do projeto, e ele desiste da arca, não porque era um moleque, não porque era um inconsequente, mas é porque ele está perplexo, ele está amadurecendo, como eu e você estamos amadurecendo também. Mas Deus é lindo. Todo mundo um beijo para Deus, faça isso para Ele. Deus é lindo. Deus é lindo. Deus diz: Davi, eu sou o maior interessado que você consiga chegar perto de mim. Eu sou o maior interessado que você alcance o que você quer de mim. Eu sou o maior interessado que o meu projeto na tua vida funcione. E aí no 10, Deus começa a reverter e a levantar pessoas para dizer: Davi, você desistiu da arca, mas a arca não desistiu de você. Tem boas novas para você. Aleluia. Leia isso. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Ele queria para ele, mas ele agora quer desistir do projeto. Continua. Mas a fez levar à casa de Obed-edom, geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. 3 longos meses. Davi tinha desistido, mas Deus não desistiu de Davi. Glória a Deus. Porque Ele sabe que você não desistiu das coisas porque você está brincando de igreja. Ele sabe que o mundo espiritual não te é acessível. Deus sabe que a mente humana tem limitações. Deus sabe que nós temos um relógio no pulso. Final do mês tem pagamentos e não sei o que. Deus sabe. Então Ele entende que você está se distanciando porque o mundo está sendo cruel. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer. Glória a Deus. E aí Deus agora começou a abençoar, e aí Deus levanta pessoas. Leia isso. E o Senhor abençoou a toda a casa de Obed-edom. Verso 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Aplaude a Deus, aplaude aí na sua casa. Caiu a ficha de Davi. Tem algo que estava errado, Deus precisava arrumar, não tem nada a ver. Deus quer, Deus é interessado que o projeto funcione na minha vida. Deus é o maior interessado. Deus levanta pessoas para dizer: Davi, a arca você desistiu dela, mas ela não desistiu de você. Eu não desisti de você. O que você está me pedindo, eu sou o maior interessado em cumprir na tua vida. Queridos, como que Deus ia desistir de querer que o rei da nação mais temida do globo terrestre exaltasse acima de todas as coisas a presença dele? Como que Deus ia desistir de um negócio desse? O que você está pedindo para Deus vai redundar em louvor para Deus. O avivamento que estamos pedindo aqui, ele não é para nossa glória. Nós, dá para a gente R$5.000 a mais, nós já estamos felizes da vida. Mas o avivamento é uma glória para o mundo inteiro, para o Rei Jesus, não é para a gente, meu Deus do céu. O que nós estamos pedindo para Deus, Ele é o maior interessado em que se cumpra. O dinheiro que você pede para Deus vai redundar em dízimo na igreja, em prosperidade para a tua família, em dar emprego para muitos irmãos em Cristo, a saúde, o dom, tudo que você está pedindo. Deus é o maior interessado em cumprir na tua vida. Não se distancie, não se desligue disso. Dá glória a Deus bem forte aqui. Aplaude Ele, aplaude. 9h19, eu estou vendo daqui. Eu tenho direito a 11 minutos com você. Apague as luzes, por favor. Glória a Jesus. Eu quero fazer a pergunta agora. Luzes apagadas para isso, porque isso é só entre você e Deus. Quantos querem retomar todas as promessas de Deus na sua vida? Levante a tua mão, que só Deus está vendo ela agora. Quantos aqui querem dizer: Deus, eu peço perdão por tudo aquilo que me desliguei, que abri mão, que eu fui nécio, fui nécia, fui incrédulo. Põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, mais uma vez, diante da tua palavra, eu me constranjo por mais uma vez descobrir
o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor não desiste de mim. A minha arca hoje é o Senhor. Amado Espírito Santo, eu peço perdão se de alguma forma eu desisti da nossa comunhão, ou se de alguma forma desisti dos nossos projetos. Eu peço perdão se abortei planos do Senhor. Pai amado, Pai celestial, Paizinho querido, eu peço perdão se de alguma forma abandonei a tua paternidade na minha vida, por não entender as coisas. Agora enche o teu coração de paz e diga: mas eu estou de volta. Eu creio outra vez em todas as orações que eu já fiz, tudo que eu já pedi ao Senhor, tudo que o Senhor já me prometeu, eu creio novamente. Eu e a minha casa ainda serviremos ao Senhor. Daqui eu estou vendo o horário, nós temos ainda 8 minutos. Agora você vai falar com o Papai do céu. Você vai ter um particular com Ele, dizendo: Senhor, me fortaleça para eu crer de novo nisto e naquilo. Pede para o amado Espírito Santo te dar visão. Pede para o Pai Celestial que você quer a arca dele na tua vida. Vai chamando à existência as promessas. E vai lembrando a Deus que o mais importante de tudo isso é a companhia dele na tua vida. É a amizade dele com você. Oh Espírito Santo querido, mais uma vez nós lembramos na tua presença que o Senhor nos ensinou que o lugar mais rico na terra é um desses, esse aqui. É onde há um povo orando com sinceridade de coração. Espírito amado, o Senhor não está ouvindo frases fabricadas agora. O Senhor não está lidando com um povo que está repetindo como um papagaio algumas coisas. Tanto nas casas, quanto aqui na igreja, o Senhor está lidando com filhos derramando os seus corações. O Senhor está tratando com filhos que têm saudade do Senhor. E tem saudade das promessas e do altar de Deus. O Senhor está ouvindo orações de filhos que estão depositando suas dificuldades aos teus pés, que estão declarando sua dependência total do Senhor. Amado Espírito, a tua palavra nos ensina que onde o Senhor vem, acontece cura. Esses filhos não sairão hoje nas casas e na igreja sem a devida cura. Restaura, Espírito querido, restaura. Restaura corações na igreja agora. Restaura a alma dos teus filhos. Restaura a visão dos teus filhos, por favor. Toda a nossa riqueza vem de ti. Restaura, Senhor, a fé, a confiança dos teus filhos em ti. Hoje eles foram ensinados que um abismo fez eles desistirem de algumas coisas, mas que o Senhor continua aqui. Oh Espírito, por favor, entra com visitação de Deus agora. Traz quebrantamento nos corações. Cura, 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 cura. Arranca as dúvidas. Tira qualquer instabilidade do teu povo. Tira dos corações tudo que dava medo. Oh Espírito, Espírito, Espírito. Renova o altar, renova a arca nos corações. Implanta a palavra que o Senhor mandou pregar hoje. Implanta, Espírito querido.
para que eles creiam no que ouviram e vivam de acordo com o que ouviram hoje da tua palavra. Oh, Espírito, flua. Pai amado, Pai celestial, Pai querido, o Senhor é tão bom assim. Como pode ser um ser tão bom como o Senhor? Como isso pode existir? Como isso pode existir? Um ser tão sublime, mas tão presente nas nossas vidas. Pai amado, tua palavra nos ensina que o Senhor se encolhe, se inclina para nos dar de comer. Inclina-te a esse lugar, Pai querido. Inclina-te nas casas agora. Alimenta o coração dos teus filhos com esperança, com palavras de amor, com palavras de poder. Renova os teus filhos em ti, Espírito. Senhor Jesus, nós vamos procurar o mundo inteiro, nunca vamos achar um ser tão bondoso, tão misericordioso, tão amoroso como o Senhor, tão compreensível. Toma cada um aqui pela mão direita. Toma, Senhor, pela mão direita os teus filhos, os teus irmãozinhos. Esse é o teu povo, Senhor Jesus. O Senhor é a nossa arca nessa casa. O Senhor é o nosso bem maior. E não aceitamos mais nenhum distanciamento do Senhor e do que nos promete. Santo, 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 Santo. Ainda que meus olhos não possam te ver, se você eu desejar, posso pode cantar isso. sentir. Sei que estás aqui. Ainda que minhas mãos não possam tocar teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Oh, meu coração pode sentir tua presença. Tu estás aqui, tu estás aqui. Meu coração pode ver tua beleza. Tu estás aqui, tu estás aqui. Meu coração pode ver teu amor. Tu estás aqui, tu estás aqui. Igreja, vem aqui, pastor Marcelo, que teve uma visão. O pastor Marcelo vai contar uma visão que ele teve. Eu vou dar a benção apostólica, mas eu seria o homem mais miserável da terra se eu obrigasse você a sair daqui. Ele vai contar a visão, vou dar a benção apostólica, mas eu vou dar mais 10 minutos aqui, só de intimidade com o Pai. Conta, pastor. Amados, enquanto o nosso apóstolo orava após a ministração, o Senhor me deu uma visão que muitos na caminhada soltaram os remos. Soltaram os remos. Mas o Senhor, assim como Ele fez com Davi, Ele foi e Ele estava pegando esses remos novamente e colocando nas mãos de novo. O Senhor estava dando restauração. O Senhor estava indo atrás daqueles que um dia desistiram, porque o Senhor não desistiu do seu povo. O Senhor não desistiu de você. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, o Senhor não desistiu. E o Senhor coloca os remos novamente nas tuas mãos, e Ele te adestra para continuar, porque não é mais você que vai na frente do teu barco, mas é o Senhor que vai guiando, em nome do Senhor Jesus. Eu vou dar a benção apostólica e nós vamos continuar mais 10 minutos aqui. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém. Vamos continuar mais 10 minutos. Aqui.
ainda que minhas mãos não possam tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Oh, meu coração pode sentir tua presença. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Meu coração pode ver tua beleza. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui. Meu coração pode ver teu amor. Tu estás aqui, Senhor. Estás aqui, enchendo minha vida, enchendo meu coração, ora balache. Volte a apagar as luzes. Mais 5 minutos de oração, igreja. Apaga as luzes. Apaga essas daqui também, apaga. Mais 5 minutos de oração. Espírito Santo amado, outra vez entramos na tua presença. Nós estamos como os teus filhos quando fizeram aquela festa dos tabernáculos, e pós 7 dias quiseram fazer mais 7, porque foi muito bom para eles, muito bom para nós. Mais uma vez derramamos a nossa alma na tua presença, ó Deus. Mais uma vez, Senhor Jesus, voltamos a pegar os remos nas mãos. Mais uma vez levantamos a nossa mão no alto para o Senhor nos abraçar, pegar na nossa mão. Ó Espírito querido, mais uma vez pedimos perdão se chegamos a abortar promessas, se nós tomamos alguma vez decisão de nos desligar de promessas. Pedimos perdão. Pedimos perdão nas nossas decisões quando nos desligamos do teu altar. Pedimos perdão. Louvamos ao Senhor, Deus, porque a tua palavra hoje nos reaproximou. A distância, o distanciamento, o abismo não tem mais. Recebe-nos nos teus braços. Traz cura nesse lugar. Traz cura. O Senhor diz que está curando traumas. O Senhor diz que alguns se distanciaram porque tiveram traumas de coisas difíceis, mas que o Senhor vai te recompensar com consolo de Deus. Cante isso, igreja, cante. Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua,
para dançar. Yeshua, Amém, amém. Aplaude, aplaude, aplaude. Acende as luzes. Aleluia. Estamos liberados em nome de Jesus. Daqui a alguns minutos temos a live.